Você já parou para pensar em quem realmente é Jesus? Para alguns, Jesus foi apenas um grande homem. Para outros, um profeta. Para outros, um mestre que ensinou coisas boas. Mas a Bíblia apresenta Jesus de uma maneira muito maior. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. É aquele que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. A história de Jesus não começa simplesmente em Belém. Antes de nascer como homem, ele já existia. A Bíblia declara em João 1:1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E alguns versículos depois diz que o Verbo se fez carne. Jesus veio ao mundo. O Deus eterno entrou na história humana. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em circunstâncias humildes. Ele não nasceu em um palácio. Não nasceu cercado pelas riquezas deste mundo. Nasceu em Belém, foi colocado em uma manjedoura e anunciado pelos anjos. Mas aquele pequeno menino carregava uma missão eterna. O anjo disse a José em Mateus 1:21: Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba isso. Jesus não veio simplesmente para melhorar a vida financeira das pessoas. Não veio para oferecer uma vida sem problemas. Ele veio para tratar o problema mais profundo do ser humano, o pecado. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. A vida de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, passou a anunciar o reino de Deus. Ele chamou pessoas ao arrependimento. Curou enfermos. Deu visão aos cegos. Fez paralíticos andarem. Libertou pessoas oprimidas. Alimentou multidões. Mas os milagres não eram apenas demonstrações de poder. Eles revelavam quem ele era. Jesus tinha autoridade sobre a doença. Autoridade sobre a natureza. Autoridade sobre os demônios. Autoridade até mesmo sobre a morte. Mas uma das coisas mais impressionantes em Jesus era a maneira como ele tratava as pessoas. Ele se aproximava dos rejeitados. Tocava os que ninguém queria tocar. Conversava com pecadores. Recebia aqueles que reconheciam sua necessidade de Deus. Jesus não aprovava o pecado, mas oferecia perdão ao pecador arrependido. Jesus é o pecador. Jesus contou uma parábola sobre um filho que abandonou sua casa. Desperdiçou tudo o que tinha e depois voltou arrependido. Quando o filho voltou, o pai correu ao seu encontro. Essa parábola mostra algo poderoso sobre Deus. Existe um caminho de volta. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e pensando: eu fui longe demais. Eu errei demais. Deus não pode mais me perdoar. Mas Jesus veio justamente para chamar pecadores ao arrependimento. Em Lucas 5:32, Jesus disse: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso significa que você não precisa fingir diante de Deus. Você precisa reconhecer sua condição. Precisa abandonar o pecado. Precisa voltar para Deus. Jesus é a cruz. Mas então chegamos ao momento mais doloroso da história. A cruz. Jesus foi traído. Foi preso. Foi humilhado. Foi espancado. Foi condenado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. E depois o levaram para ser crucificado. Mas por que Jesus aceitou tudo isso? Porque a cruz fazia parte da missão. Isaías havia profetizado que ele seria ferido pelas nossas transgressões. Jesus estava levando sobre si aquilo que nós não poderíamos carregar. Na cruz, Jesus não estava simplesmente morrendo como mais uma vítima da violência humana. Ele estava entregando sua vida.
João 10:18 registra as palavras de Jesus. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Que amor é esse? Ele sabia o que aconteceria. Mesmo assim, foi até o fim. A morte não foi o fim. Jesus morreu e foi colocado em um sepulcro. Parecia que tudo havia terminado. Mas no terceiro dia aconteceu aquilo que mudou a história para sempre. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida. Os discípulos viram Jesus vivo. A morte não conseguiu segurá-lo. Jesus venceu a morte. Essa é a esperança do cristão. A nossa fé não está fundamentada em um homem que permaneceu morto. Está fundamentada em Cristo ressuscitado. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus Roche. Mas talvez você esteja perguntando: o que Jesus tem a ver com a minha vida hoje? Tudo. Jesus continua chamando pessoas. Continua transformando vidas. Continua oferecendo perdão. Continua dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você esteja cansado. Cansado de lutar sozinho. Cansado de tentar esconder seus erros. Cansado de viver preso a coisas que sabe que precisa abandonar. Jesus está chamando você para uma vida diferente. Mas seguir Jesus não significa apenas dizer: eu acredito em Jesus. Significa obedecer. Significa negar a si mesmo. Significa abandonar o pecado. Significa colocar Cristo acima dos seus próprios desejos. O chamado de Jesus. Jesus disse em Lucas 9:23: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é uma promessa de que você nunca terá problemas. É um chamado para seguir Cristo mesmo quando houver dificuldades. E escolher a verdade quando o mundo escolhe a mentira. E escolher a santidade quando o mundo escolhe o pecado. E escolher Cristo quando todos ao redor escolhem outra direção. Jesus não procura apenas admiradores. Ele procura discípulos. Pessoas dispostas a obedecer à sua palavra. Conclusão. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É o Salvador. É o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. É aquele que ressuscitou. É o caminho, a verdade e a vida. E a pergunta não é apenas: quem foi Jesus? A pergunta é: quem Jesus é para você? Você pode conhecer histórias sobre Jesus e ainda não seguir Jesus. Pode ouvir sua palavra e ainda não obedecer. Mas hoje você pode tomar uma decisão. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Abandone o pecado. E siga a Cristo. Porque Jesus não veio simplesmente para fazer parte da sua vida. Ele veio para ser o Senhor da sua vida. Que Deus abençoe você. E que a sua vida seja entregue completamente a Jesus Cristo.